Recebi a seguinte pergunta: pessoal, o que você acha do examinador que não reprova, dando a faixa mesmo se o aluno não domina tudo o que é cobrado no exame? Pois é uma pergunta um tanto quanto complexa, então não adianta, eu não ia conseguir responder isso em palavras. Eu acho importante a gente pontuar algumas questões, tá? Antes disso. No meu caso, como é que funciona? Eu sou quarto dan, eu já avalio os meus alunos faixas coloridas, e eu parto do seguinte princípio: dificilmente eu vou reprovar um aluno, muito dificilmente. Até hoje eu não reprovei ninguém. Mas por quê? Porque eu dou faixa para o aluno mesmo que ele não tenha condição de passar? Não. Porque se eu acho que o aluno não tem condição de passar no exame de faixa, eu nem vou liberar para fazer o exame de faixa. Nem vou fazer o exame de faixa desse aluno. Entendeu? Porque é papel do mestre e do professor, né, conseguir analisar esse aluno e ver se realmente ele vem numa linear de evolução. É claro que cada aluno é um aluno diferente, então eu não posso dizer que um faixa verde de uma academia, um faixa verde, seja igual ao outro faixa verde, tem exatamente as mesmas técnicas. Não, não posso fazer isso. Cada indivíduo funciona de uma forma, mas ele precisa seguir uma linear de evolução. Se ele não tiver naquela linear de evolução, alguma coisa está errada, então ele precisa ficar mais um tempo naquela faixa que ele está, para depois sim ele encarar novos desafios e conquistar uma faixa diferente. Até esse é um dos motivos que eu não gosto de competições externas. O que eu chamo de competições externas? Fulano competindo com cicrano. Isso é uma competição externa, ou seja, eu competindo com uma outra pessoa. Porque isso vai te dar experiência, sim, eu acho importante, mas isso não pode ser levado em consideração a nível de graduação, porque cada um funciona de uma forma, senão só teria um faixa vermelha no mundo. Se um outro faixa vermelha ganhar desse aí, ele tira a faixa. Não faz sentido. Faixa preta perder para um faixa vermelha. É legal? Não, não é legal, mas acontece. O faixa vermelha pode ser melhor que o faixa preta. Não tem nada a ver. A graduação não quer dizer que aquela pessoa é melhor lutadora do que a outra. Quer dizer que ela teve aquela linear de aprendizado, aquela linear de evolução, de crescimento, e que ela tem condição de avançar um nível. Sai da branca, vai para a laranja, vai para a amarela. Aí a ordem da faixa vai depender de cada instituição, de cada federação. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, resumindo, é o seguinte: se o professor acha que o seu aluno não tem condição de fazer exame de faixa, no meu ponto de vista, ele não deveria nem fazer o exame de faixa do aluno. Começa por aí, senão acaba virando uma moeda de troca. Eu já falei sobre isso aqui no canal, de um relato que aconteceu com uma pessoa que entrou em contato comigo pelo Instagram, dizendo que os exames de faixa, as faixas eram utilizadas como moeda de troca, como favorecimento e não merecimento. Se você tem dúvida entre essas duas palavras, procura no Google o significado de cada uma delas que você vai conseguir entender. No meu ponto de vista, graduação, exame de faixa, faixa nova é merecimento. O aluno precisa merecer e conseguir sustentar a faixa nova. Ah, mas um faixa amarela de uma academia, ele pode ser melhor do que um faixa azul de outra academia? Pode, não tem problema nenhum com relação a isso. O taekwondo ele é adaptativo. Cada aluno, cada atleta tem as suas próprias limitações, tem as suas capacidades, mas ele precisa ter essa linear. Muita gente fala assim, mas aquele faixa vermelha ali é péssimo. Tá, mas péssimo por quê? Você sabe qual é a história dele? Você sabe como que ele começou no taekwondo? Se o faixa branca desse, na época que esse faixa vermelho era faixa branca, até ele chegar na faixa vermelha, você conseguiu ver qual que é a curva de aprendizado e qual que é a curva de evolução que esse aluno teve? Então você não pode se basear por isso. Faixa não é garantia de que o aluno saiba lutar. Faixa é garantia de que ele tem o conteúdo que era necessário para ele aprender aquele currículo, né? aquela graduação, sustentar aquela graduação e saber que ele realmente tem condição de repassar o que ele aprendeu. Muita gente esquece disso. O aluno faixa preta, cansei de ver aluno faixa preta que não sabe fazer punce de faixa colorida. Cansei de ver. Pô, você tem uma dúvida aqui, uma dúvida ali, talvez por falta de prática, é até aceitável. Mas aluno faixa preta não sabendo fazer punce de faixa colorida, para mim não funciona. Tá errado. O aluno faixa preta tem que saber tudo, até a faixa preta. Na minha academia, por exemplo, eu sempre falo com os alunos: se você passar de faixa, você tem que continuar aprendendo, praticando e treinando as faixas anteriores. Porque vai chegar lá na frente, você um dia vai se tornar professor, o que você vai ensinar? Entendeu? Você vai ensinar apenas chute e raquete? Não, taekwondo é muito mais do que isso. Eu costumo falar sempre sobre isso aqui no canal. Então, assim, em resumo da ópera,
O que acha do examinador que não reprova? Não tenho nada contra, porém, existe essa ressalva. Se o professor não vai reprovar o aluno, ele tem que ter a certeza de que o aluno merece e tem condição de sustentar uma faixa nova. Fazer exame por fazer, para fazer lá a faixa preta relâmpago, como eu já cansei de assistir, e na verdade já acompanhei alguns faixas pretas relâmpagos com menos de um ano, apenas porque tem interesse em competição. O aluno tem que ser faixa preta logo porque ele sabe lutar e quer competir. Não, para mim tá errado. Faixa preta, não existe divisão de faixa preta aluno, de faixa preta atleta de competição. Faixa preta é faixa preta. Então, se o aluno é muito bom, ele luta muito, ele quer participar de competição, pagar medalha, eu vou dar faixa preta para ele. Não, na minha opinião, não. Existem diversos casos disso por aí que eu sei, não vou mencionar nomes, obviamente, mas eu sei, inclusive em grandes instituições de taekwondo, que tem pessoas que pularam da faixa verde para a faixa preta. Cansei de ver. Mas porque o aluno tem condição de participar de competição? Tá, tem condição, mas e amanhã? Amanhã ou depois, quando ele parar de participar de competição, que ele se tornar um professor, o que ele vai ensinar para os alunos dele? Vai ensinar apenas competição de novo? E aí começa a deturpação, a desinformação e a deteriorização do conhecimento marcial. Lembrando, taekwondo é uma arte marcial, taekwondo não é esporte. A arte marcial tem um braço que é o esporte, mas a arte marcial não foi criada com esse objetivo. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha entendido. E coloca nos comentários o que você achou a respeito desse comentário ali, né? Que é achar que o que você acha de examinador que não reprova, ou seja, pagou, passou, né? Tem muito tinha, né? Na época, eu ouvia muito quando eu era faixa colorida, pagou, passou, pagou o exame para passar. Então tem que tomar cuidado com essas vertentes, porque se pagou é porque, no meu ponto de vista, o professor e o aluno, o mestre, têm a certeza de que eles vão passar, que eles têm condições de sustentar a faixa, e não por favorecimento. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!